Paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer um áudio do livro de apoio da lição do primeiro trimestre de 2021, cujo tema geral é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nesta oportunidade, eu vou estar lendo a lição de número 7, cujo tema é Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Então, eu venho através deste vídeo lhe oferecer este áudio. Nem todas as pessoas têm o livro de apoio da lição, então eu posso, através deste vídeo, lhe oferecer esta ferramenta, onde você está aí no seu trabalho, na sua casa, em algum lugar, ouvindo e aprendendo mais acerca da palavra de Deus, para que no domingo pela manhã você possa estar aí bem afiado acerca da lição de número 7. Então, se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, seja um inscrito, ative o sininho para que toda semana você possa receber as notificações. Se o Senhor nos permitir, estamos postando aqui as lições comentadas, a lição também em áudio e o livro de apoio, como eu estou fazendo agora. Estamos lendo aqui em áudio para você. O tema do presente capítulo é a forma de adoração e, da maneira mais ampla, a liturgia. Atualmente, a religião para todos os gostos. Sempre foi assim. Mas, ultimamente, tem aparecido criatividades exóticas que chamam a atenção até mesmo de público não cristão. Há comunidades religiosas que visam a atender os mais diversos anseios das pessoas e cujas liturgias são adaptadas para vários segmentos da sociedade. São movimentos que não têm compromisso com conversões, não têm tradição nem história, e seus líderes são praticamente donos dessas instituições, e por isso suas mensagens, músicas e forma de adoração são preparadas para agradar o cliente. Alguns desses excessos, às vezes, respingam em nosso meio. Daí a necessidade de estudar o assunto. A reverência na casa de Deus não é sinônimo de formalismo, e os nossos cultos combinam os aspectos espontâneos e reverentes. O culto pentecostal, liberdade e reverência. Quando Jesus respondeu aos questionamentos da mulher samaritana sobre o lugar em que se deve adorar a Deus, ele deixou claro a adoração verdadeira, ou seja, em espírito e em verdade. João 4:24. Ele estava se referindo a como e não onde adorar. Era uma questão de reverência, respeito, temor, que se deve por ocasião do culto e não tinha a ver com o lugar da adoração. Havia diversas sinagogas espalhadas em Israel e Jesus participava da adoração a Deus nelas sem restrição alguma, assim como fazia o mesmo no templo em Jerusalém. Os samaritanos eram os israelitas que se mesclaram como povos estrangeiros durante o período da dispersão das 10 tribos do norte em 722 a.C. Com o passar do tempo, essa mescla veio a ser também religiosa. Os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do Templo de Jerusalém, quando Judá retornou do cativeiro babilônico. Os samaritanos, por outro lado, haviam rejeitado as escrituras dos judeus, adotaram apenas o Pentateuco. Além disso, construíram um templo rival no Monte Gerizim. Com esses fatos, a ruptura samaritana se consolidou, mas eles esperavam também a vinda do Messias. João 4:25. Na era apostólica, o clima entre judeus e samaritanos era tenso. O Evangelho de João resume o relacionamento entre eles nas seguintes palavras: os judeus não se dão com os samaritanos. João 4:9.
O questionamento da mulher samaritana estava nesse contexto de animosidade espiritual entre Samaria e Jerusalém. É em Gerizim ou em Sião o lugar em que se deve adorar a Deus? A resposta é em qualquer lugar, desde que o adorador seja sincero. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Não temos informações sobre a liturgia das igrejas nos tempos apostólicos, e nem o Novo Testamento estabelece modelo ou qualquer forma litúrgica de adoração. E isso parece não ter sido a preocupação do Espírito Santo. Sabemos como era o ritual na sinagoga, pois alguns detalhes estão no Novo Testamento, como a presença de Jesus na sinagoga de Nazaré, Lucas 4, e do apóstolo Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia, Atos 13. Além disso, todo o ritual da sinagoga foi preservado até os detalhes ao longo dos séculos pelos judeus. Temos em 1 Coríntios 14 uma amostragem incompleta de culto, onde se revelam alguns lampejos do culto. A Didache é um breve documento do segundo século de autoria desconhecida que mostra um pouco da vida da comunidade cristã e fala em poucas palavras sobre a oração, o jejum, o batismo, a ceia do Senhor, mas não descreve a liturgia. Justino, o Marte, que viveu neste mesmo período, nos mostra como era a adoração cristã no segundo século, mas não descreve a liturgia local e da época. Ele relata que os cristãos se reuniram aos domingos e o culto público consistia na leitura bíblica, oração, pregação e louvor. Diz: aí se leem as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Em seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamo-nos nossas preces. Depois disso, acrescenta, era celebrada a ceia do Senhor e distribuída ajuda aos irmãos necessitados. Essa informação, além de não acrescentar muito, parece ser uma prática local. Outra fonte de informações litúrgicas da antiguidade é a obra da Peregrina Etérea. Em um relato de sua peregrinação às terras bíblicas, por volta do ano 380, ela descreve com abundância de detalhes os rituais da Igreja de Jerusalém, na Basílica do Santo Sepulcro. Naquela geração, estamos falando da época de Cirilo de Jerusalém e de sua jurisdição eclesiástica. Apesar de não se conhecer como eram realizados os cultos e as reuniões das igrejas nos primeiros séculos, o relato de Etérea nos surpreende pelos detalhes e pela estrutura litúrgica. Ela conta como funcionam os serviços que são diários, pelo menos durante a Quaresma e a Páscoa, incluindo jejuns, batismo, celebração da ceia do Senhor. Liturgia é a adoração pública. O termo vem do grego leitorgio, usado para descrever um ato de serviço público. A Septuaginta emprega essa palavra com reverência às atividades sagradas dos sacerdotes levitas no Novo, geralmente traduzida por ministérios e serviço. No Novo Testamento, ela aparece com o mesmo sentido, e o verbo leitorgio é usado para indicar o culto cristão. O termo liturgia se aplica também às obras sociais no Novo Testamento. O termo culto é sinônimo de adoração. Há pelo menos 5 palavras gregas no Novo Testamento
pertencentes ao mesmo campo semântico. A principal delas é o verbo proskineo, adorar, prestar homenagem, que aparece 60 vezes no Novo Testamento. Em seguida, vem o verbo latreu, servir, prestar culto, adorar. Ele aparece 21 vezes, onde vem o termo latreia, serviço, adoração. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodã, serviço, culto. Outra palavra é o verbo sebomai, cujo significado é mais amplo. Está dentro do mesmo campo semântico, adorar. Mas traz também a ideia de ser piedoso, religioso, temente a Deus, servir a Deus e outros termos similares. Aparece 2 vezes. O verbo eusébio só aparece 2 vezes e significa ter ou mostrar profundo respeito, piedade. Finalmente, sebazomai, adorar, uma só vez. Das 60 vezes que o verbo proskíneo aparece, apenas 2 vezes parece indicar reverência, homenagem ou deferência. Nas demais passagens se refere à adoração, que se pode ser a adoração verdadeira e também a adoração falsa. A Septuaginta emprega proskíneo para traduzir o verbo hebraico istavamá, da raiz avá, prostrar-se, inclinar-se, adorar, no Antigo Testamento. Esse verbo também é usado em referência ao antigo hábito oriental de se prostrar diante de uma pessoa, com reverência, no caso de Natã e Batseba diante do rei Davi. Essa prática não estava mais em uso no período do Novo Testamento, talvez para não se confundir com a adoração. Cornélio se prostrou diante de Pedro, que foi corrigido de imediato. Pedro o alertou de que era homem, pois tal prática é reservada somente a Deus. Atos 10, 25. A mesma coisa aconteceu quando o apóstolo João se prostrou diante do anjo. Apocalipse, capítulo 22, versículo 9. À luz da Bíblia, podemos definir a adoração como serviço sagrado, culto ou reverência a Deus por suas obras e pelo que Ele é. Não há diferença entre servir e adorar, e nem de prostrar-se e adorar. O crente no culto pentecostal. O centro do culto pentecostal. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. O Cântico dos Salmos, em Apocalipse 5, mostra pessoas de todas as tribos, línguas e povos da terra, cada um na sua cultura, na sua forma de adoração ao Deus verdadeiro. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxa e algumas protestantes no modelo simples dos evangélicos. Principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites, por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. O Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa adoração. Há sempre entre aqueles críticos que costumam desafiar os pentecostais, que ousam
nos acusar de ênfase do Espírito Santo acima de Jesus em nossos cultos. O pastor George Wood, então presidente da Convenção Americana das Assembleias de Deus, numa entrevista à revista Christianity Today, edição de 29 de junho de 2015, na resposta explicou e esclareceu a posição de Jesus em reuniões assembleianas nos Estados Unidos. A nossa fé no Deus Trino e Uno é conforme declara o credo de Atanásio, como a deles também suponho. A igreja, no sentido completo da palavra, é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando sua fé nele publicamente e de forma diversificada, aberta e a todas as pessoas, sendo a realização de batismo e as celebrações da ceia do Senhor nas reuniões específicas. Temos essa promessa diretamente dele, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está presente na igreja por meio do Espírito Santo. O que nos distingue das igrejas não pentecostais é a forma de condução do culto e não os pontos principais da fé cristã, que são os mesmos. Eles têm a salvação em Cristo, como nós temos, mas muitos deles não têm essa promessa pentecostais, porque não acreditam nela como nós cremos. Não somos diferentes dos primitivos cristãos e podemos ver no Novo Testamento alguns lampejos do que acontece em nossas reuniões. Os cultos nos templos apostólicos eram espontâneos. Não há indicação no Novo Testamento de protocolo ou ordem litúrgica inflexível. Esse modelo se mantém entre nós atualmente como característica dos cultos pentecostais. As Escrituras nos ensinam que a vida cristã reflete o caráter de Cristo em nossa vida. Este estilo de vida é pautado pela prudência, sabedoria, sensatez, entendimento das coisas do Espírito, alegria e ações de graças. Todos nós temos consciência da nossa responsabilidade sobre a missão da igreja, testemunhar do Evangelho, fazendo isso por meio da proclamação e convite, comunhão, na comunidade, serviço, liturgia, sistema de adoração pública e didascalia, ensino, formação e discipulado. O fervor espiritual do crente vai além das reuniões de adoração na casa de Deus. É um estilo de vida contínuo como parte essencial da vida doméstica. São básicas 5 os elementos do culto. Fazia parte da liturgia judaica nas sinagogas do primeiro século, depois de Cristo. A oração antífona do Shema, leitura bíblica e exortação. Os apóstolos se aproximaram do modelo judaico. Havia nossas primeiras reuniões de oração, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Cânticos e louvores, vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Isso acontece também na adoração coletiva, leitura e exposição das Escrituras Sagradas. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino, à contribuição financeira, dízimos e ofertas. São elementos do culto e partes da adoração a Deus. Essa prática vem desde o Antigo Testamento e se continua no cristianismo.
A administração desses elementos no culto acontece com a manifestação do Espírito Santo e não de forma mecânica ou formalística. Como se expressa a liturgia das Assembleias de Deus no Brasil? Já sabemos que o Novo Testamento não estabelece regras litúrgicas e que há diversas formas cristãs de se adorar a Deus. A adoração, para ser aceita por Deus, não depende de formas litúrgicas ou rituais, mas da disposição do adorador. A nossa língua é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Os nossos cultos são dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus. Com espontaneidade e reverência, nós não somos espectadores do culto, como num teatro ou cinema. Antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. As reuniões de adoração das Assembleias de Deus no Brasil são diversificadas. Temos cultos públicos, chamados por muitos como culto da família, de oração, de ensino da doutrina, escola bíblica dominical, ciclo de oração, além de atividade com crianças, adolescentes e jovens. A nenhum dos crentes é vedado o púlpito. Todos os irmãos e irmãs têm a oportunidade para falar à igreja. O que Jesus fez na sua vida são os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. A maioria na Bíblia que inspiram e levam os irmãos é recebido a bênção. Por meio desses testemunhos, muitos fortalecem a fé e outros vêm a Cristo. É o que tem acontecido com certa frequência. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 24. A igreja é a mesma e serve ao mesmo Deus desde o Pentecostes. Isso significa que a nossa adoração e a manifestação dos dons permanecem como na antiguidade. Às vezes surgem meninices, como acontecia em Corinto, mas isso não impede a manifestação dos dons espirituais. Essa forma dinâmica e espontânea de adoração, somada à nossa prática de ler a Bíblia, permite que as verdades contidas neste tornem-se reais em nossas vidas. Deus se torna intensamente real. Daí a importância das experiências pessoais, o uso consciente da música e a aproximação de um Deus pessoal. Isso são consequências da herança basilar. O batismo no Espírito Santo com evidência no falar noutras línguas e os dons do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Se você gostou desse áudio do livro de apoio, deixe aí o seu like, se inscreva em nosso canal, amém? E se o Senhor nos permitir, no próximo sábado, ou seja, na próxima oportunidade, estaremos aqui para trazer o áudio da lição 8, comprometidos com a palavra de Deus.